Então, está tudo dentro dos conformes legais, tá? Como o Paulo falou, e eu reitero hoje ainda mais, existe um processo legal interno da própria prefeitura que difere de outras prefeituras e que, olhando cada vez mais de perto, a gente vê que realmente precisa ser feito, porque é assim que a prefeitura de Joaçaba e a sua referência junto ao Tribunal de Contas se coloca, né? Então, por isso que às vezes a gente tem aí novamente tendo uma demora, mas eu vejo essa demora hoje mais como uma eficiência também do que somente a demora, né? Mas o importante é que todos aqui estão aqui para tirar dúvidas e achar formas de captar esse recurso aí que veio em boa hora. Obrigada, Will, pela apresentação. Então, dando sequência, Paulo, posso ir apresentando e aí a gente deixa livre para o pessoal ir tirando as dúvidas? Podemos fazer assim? Então, combinado. Eu já deixei. Ótimo. Então, perfeito. Isso é bom porque depois pode ser compartilhado com quem não pôde estar presente, né? Então, é importante, já auxilia também nesse processo de tirar dúvidas. Eu até já deixei aqui compartilhado, todo mundo deve estar vendo a tela. Eu deixei compartilhado justamente no site da prefeitura, onde vocês vão acessar para poder ter, né, acesso aos editais e aos anexos dos editais. Então, aqui no site, o pessoal fez todo um trabalho aqui, né, deixando as informações, então, logo abaixo ao banner principal. Então, vocês vão ver aqui, foi separado por tópicos. Então, vocês vão começar aqui com as informações do que é a Lei Paulo Gustavo. Então, vocês já participaram da oitiva, já conversaram bastante com o Will, com o Paulo, já conversaram entre si também, entre os agentes, né, e os espaços culturais. Então, eu acredito que o que é, de fato, a Lei Paulo Gustavo já está bem avançado nesse conceito, né? E agora chegou o momento, então, de vocês submeterem os projetos para captar esse recurso da lei. E logo ao lado, vocês já vão começar acessando o edital número 1, que é do audiovisual. E do lado do edital do audiovisual, vocês vão conseguir visualizar o edital que é das demais áreas. Então, o que é importante já trazer para vocês nesse primeiro momento? Aquele agente cultural, aquele espaço físico, aquele espaço com ou sem fins lucrativos, que a gente vai ver todas as possibilidades de captação, vocês vão identificar qual é o edital que cabe para o seu agente, conforme a área de atuação do seu agente ou do seu espaço. Então, vocês vão verificar que nós temos aqui todos os que cabem ao audiovisual. Dentro do edital também tem ali toda a relação do que identificamos como audiovisual. E na parte do demais áreas também, todos os possíveis segmentos que se enquadram nesse edital. Então, ficou bem fácil a tratativa de forma separada, em editais separados, porque as contas, quando nós cadastramos o plano de ação, então as contas de repasse dos recursos pelo governo federal também ficaram em contas separadas. Então, nós temos hoje uma conta do audiovisual e nós temos uma conta do demais áreas. Então, na hora de fazermos a apresentação do recurso utilizado, de tornar esse recurso mais transparente, ficou bem separado por conta, então vai ficar bem mais fácil também para depois a prefeitura fazer a sua prestação de contas e para quem for acessar o recurso. Então, quando a gente acessa aqui o edital, eu vou começar pelo edital do audiovisual, que é o edital número 1. Então, vocês vão ter acesso ao edital de chamamento. Então, eu já baixei ele aqui para poder navegar um pouquinho e vocês poderem ir conhecendo um pouco mais sobre o edital. E o mesmo acontece quando vocês acessarem, então, o edital 2, que é o edital das demais áreas. Então, está aqui também. Até só é importante comentar, né, Paulo, teve uma pequena errata no edital 2, que só foi um ajuste que foi feito nos anexos do edital. Então, no contexto do edital não teve alterações. Foi mais na parte ali dos anexos que teve alguns pequenos ajustes nas nomenclaturas. Então, aqui vocês também têm acesso ao edital 2. Então, ambos estão lá no site, né, da prefeitura. Eu até vou colocar aqui no chat, para vocês também poderem, se quiserem ir acessando, né, vocês também podem ter acesso. Então, já coloquei no chat aqui, né, da nossa videochamada, e aí vocês também podem ir navegando por ambos os editais. Então, ao acessar o edital, que é o edital 1, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então,
acredito que vocês estão vendo a minha tela, do edital 1. Então, nesse edital e também no edital, que é o edital 2, né, eu já deixei ele também aqui aberto, vocês vão perceber quem vai participar de um ou de outro, né? Ou vocês vão acabar percebendo que os editais eles são muito parecidos. Então, a gente montou um roteiro que ficasse fácil, tanto para o agente que está participando, quanto para o espaço cultural, que ficasse um roteiro bem prático de leitura dentro do edital e a ação na prática desse edital. Então, vocês vão perceber que aqui nessa parte inicial ele traz toda uma justificativa do porquê que nós estamos utilizando essa lei, né? Então, a própria lei, ela também tem toda uma apelação voltado principalmente para aquele agente cultural, ou aquele espaço cultural que sofreu com a pandemia da Covid-19. Então, a gente sabe, né, que houveram algumas perdas, que houveram algumas situações que ficou bem ruins, principalmente para a cultura, né, que foi uma das áreas mais afetadas durante a Covid. Então, a lei, ela vem com essa tratativa também, assim como a Aldir Blanc também vinha, né, quando ela foi lançada. Então, nessa parte inicial, em ambos os editais, vocês vão ver que é uma parte introdutória, onde traz uma justificativa do porquê nós estamos, então, abrindo esse edital para vocês poderem participar. Logo abaixo, então, vocês já vão começar a perceber algumas diferenças. Então, a gente começa aqui com o objeto dos editais. Então, em ambos os editais, a gente tem diferenças também, né? Porque a própria lei também traz diferenças entre a audiovisual e as demais áreas. Então, a parte do objeto, a gente traz aqui também alguns dados introdutórios e a gente vai falar especificamente sobre os artigos da lei, que é justamente o repasse que nós estamos fazendo via edital para atender esses artigos. Então, vocês já vão ver aqui, conforme a lei do audiovisual, então aqui no item 2.3, ele já traz que é para atender as ações do audiovisual, tanto da lei 195, quanto do seu decreto de regulamentação também. Então, ambos já constam aqui como base jurídica para desenvolvimento do edital. Descendo um pouquinho, é importante também que vocês observem, principalmente o critério 3, então, das condições de participação. Então, quem já vem participando em editais junto ao município de Joaçaba já sabe dessas condições, porque essas condições elas não mudaram nos editais que o próprio município abre com recurso próprio. Nós mantivemos, né, Paulo, o máximo que nós conseguimos de requisitos também para o edital da Paulo Gustavo. Entendendo todo esse contexto, né, entendendo toda essa situação legal também, né, que o município já vem adotando há anos nos fomentos, né, então o pessoal também se envolveu bastante para manter esses requisitos também aqui na Paulo Gustavo. Então a gente já sabe que só pode participar quem é maior de 18 anos, né, aí foi colocado alguns quesitos que vocês vão verificar, que é um pouquinho diferente talvez do fomento, né, mas que a própria lei traz como possível. Então, hoje, pela lei Paulo Gustavo, nós não podemos barrar ninguém, né, seja ele privado ou seja ele sem fins lucrativos, para participar da lei. Então, o que nós colocamos aqui como possíveis participantes? Então, pode desde microempreendedor individual, pessoa jurídica de direito privado com ou sem fins lucrativos. O que é importante comentar sobre justamente esse tópico, né? Cada tipo de pessoa jurídica, ele tem um tipo de constituição de documentação que é diferente do outro. Então, quem tem fins lucrativos é um tipo de documentação, quem não tem fins lucrativos vai ser alguns documentos talvez parecidos, mas vai ter documentos diferentes também. Então, é importante que quem participa do edital verifique necessariamente qual é a sua atuação. Por quê? Nós vamos entrar ali na parte dos documentos e vocês vão verificar que tem tipos de documentos diferentes conforme a sua atuação. Então, é importante vocês ficarem atentos, né? Se vocês se enquadram efetivamente na pessoa jurídica com fins lucrativos, né? Ou na pessoa jurídica sem fins lucrativos. É importante também vocês observarem esse outro item que nós colocamos aqui no edital, que ele trata especificamente sobre coletivo ou grupo cultural e artístico não constituído. Então, como eu comentei antes, a lei ela tem bastante abrangência sobre quem pode participar. E hoje, se você faz parte de um grupo
e esse grupo ele não tem constituição, o que que é não constituído? É não ter um CNPJ identificado. Então, ele não tem esse CNPJ criado, ou seja, ele pode ser um autodeclaratório. Eu uso muito o exemplo, que eu não sei se tem representantes aqui ou não, mas eu uso muito o exemplo do coral, né? Ou até do grupo de artesãos, né? A gente vê muito isso, cresce muito também, né? Os grupos de artesanato. Eles podem ser grupos, né? Como ambos os exemplos, que são grupos existentes, né? Que têm ações em comum, porém não são constituídos, eles não são uma entidade sem fins lucrativos. Eles podem participar em grupo, então, se vocês quiserem, o grupo de coral participar do edital, vocês podem participar atendendo esse critério de não constituído, e efetivamente vocês vão ter que ter uma pessoa responsável pelo grupo. Por quê? Em termos de edital, nós precisamos ter um CNPJ ou um CPF para vínculo de repasse do recurso. Então, se você é um grupo cultural não constituído, vai ter que ter um responsável que vai ficar com o CPF dele vinculado nesse grupo e automaticamente ele que vai receber o recurso e vai depois repassar enquanto grupo. Então, vejam que vocês têm essa possibilidade de participar via grupo não constituído. Ou, se vocês acharem melhor não participar como grupo, vocês podem participar de forma individual também, como pessoa física normal. Então, tem essa outra possibilidade aqui no edital. Até é importante também colocar, né? Então, todos os demais itens que vêm na sequência, eles trazem, né, algumas condições, que essas condições também estão na lei, né? Colocando que vocês estão cientes que vai ter uma cobrança quanto a uma contrapartida social que vai ter que ser executada. Então, vocês também estão cientes sobre algumas regras que a lei traz, o edital traz, enfim, que é a questão não só da obrigatoriedade da contrapartida social, mas também os públicos que essa contrapartida social ela pretende atender, né? Então, vocês vão observar também nos anexos que nós somos bem facilitadores, vamos por assim, na questão da contrapartida social, no sentido de deixar claro que a lei traz de contrapartida social e também colocando, né, a opção para quem vai participar do edital escolher, né, ou a contrapartida social como um todo, que abrange vários públicos, ou a contrapartida social podendo ser ela mínima, que é para um tipo de público, e aí vocês escolhem entre 3 opções. Então, quando a gente chegar ali no plano, vocês vão verificar que ficou bem fácil o entendimento sobre essa questão da contrapartida social. E aí, quem vai escolher como vai querer executar a contrapartida social vão ser vocês. E a gente sempre colocou uma condição aqui da contrapartida social, que é sempre estar em conjunto com a própria Secretaria de Comunicação, representada aqui pelo Paulo e pelo Will, para que possa ser montado esse calendário depois das atividades da contrapartida social, e assim vocês em conjunto poder elaborar como a contrapartida social vai ser executada no município. É importante também sempre considerar alguns outros critérios que nós colocamos aqui no edital, principalmente critérios que é o pós, né? Então, até um dos itens aqui que vocês estão assumindo ao receber o recurso é justamente fazer a prestação de contas depois do uso do recurso. E isso acaba, de certa forma, trazendo uma preocupação, né, para os agentes que participam. Tanto que, em alguns momentos, o próprio Will, o Paulo também já receberam esses feedbacks das dificuldades, às vezes, de fazer a prestação de contas, de apresentar os documentos e tudo mais. E por esses motivos, tem muitos agentes que acabam, né, não querendo participar da seletiva. Então, pensando em todos esse contexto e tentando deixar algo que fique atrativo para vocês participarem e também para que a gente possa que esse recurso fique no município, que isso é uma das prerrogativas que o próprio Will vem trabalhando bastante na cultura, né? Fomentar a cultura e para que de fato a gente tenha recursos empregados. Esse edital e os anexos, eles foram bem facilitados para que vocês, de fato, participem. Acho que esse é a situação que a prefeitura vem trabalhando bastante, porque a intenção é que o recurso, de fato, fique no município e que seja utilizado para fomento da cultura, que é hoje uma das áreas que a gente sabe que vem sofrendo muito com a falta de recursos, né?
Então, a gente não pode, com essa oportunidade, né, que esse recurso ele acabe não ficando e não seja utilizado aqui no município. Então, essa não é a intenção. Então, aqui a gente já deixou bem no início uma condição também sobre a questão da prestação de contas. Então, vocês vão observar o seguinte: vocês vão ter um prazo, que a gente já vai chegar ali no cronograma para apresentar para vocês, mas um prazo para vocês poderem elaborar os seus projetos, elaborar os documentos obrigatórios, coletar todo o checklist do que precisa, apresentar essa documentação. O Paulo também vai apresentar para vocês ali um pouquinho, né, Paulo, como vai funcionar esse trâmite do cadastro ali dos documentos e tudo mais. Depois feito todo esse trâmite, a gente tem trâmites internos, né, de análise. É importante também, depois eu vou comentar um pouquinho como que vai transcorrer essas análises. Depois de feito as análises, efetivamente vai ser feita a aprovação, né? Da aprovação vai ser feita a publicação dos aprovados. Após essa etapa, vocês efetivamente vão receber o recurso e vão começar a execução dele. Tanto que a gente deixou esse lembrete bem no início já, para vocês ficarem mais tranquilos em relação à prestação de contas. Então, nós deixamos um prazo ali, né, para que possa ser feito efetivamente a execução do projeto. E findado esse prazo, nós colocamos aqui 60 dias para que vocês apresentem os documentos que justificaram, né, a execução do projeto. Então, todo aquele checklist de documentos que vocês vão juntar da execução para poder prestar contas para o município. E aí nós já deixamos aqui, então, vocês vão ter 60 dias. Então, hoje, se nós compararmos com outras seletivas, né, 60 dias é um prazo relativamente bom, né, perto de seletivas que às vezes é 30 dias para prestar contas. Então, nós conseguimos, né, colocar 60 dias para ficar também algo que vocês consigam fazer a prestação de contas, nós não teremos nenhum problema no futuro, porque algum agente ou alguma entidade cultural não apresentou sua documentação. Então, deixamos um prazo relativamente razoável para que todos possam, então, apresentar suas prestações de contas. É importante também colocar quem fica impedido, né? Eu acho que um dos critérios mais focais dos editais da Paulo Gustavo é justamente aquele que não reside em Joaçaba. Então, se você é agente cultural, se você tem um espaço cultural de um outro município, você não vai poder participar do edital da Paulo Gustavo em Joaçaba. Então, isso foi um critério também que foi apontado na oitiva, né? E aqui no edital ele reflete, então, efetivamente esse critério também. Então, só vai poder participar do edital da Paulo Gustavo, tanto do audiovisual quanto das demais áreas, quem de fato reside no município. E a gente deixou também alguns critérios, que são critérios que o nosso Tribunal de Contas exige. A gente tem o Tribunal de Contas da União, que também fez alguns pareceres, né, sugerindo que os municípios incluíssem, de quem não pode participar das seletivas, né? Então, foi colocado desde servidor público da administração direta, indireta, efetivo, comissionado, dos poderes executivo, legislativo, judiciário. Então, foi de forma bem abrangente, né? Para que, de fato, fique focado em quem é agente ou quem é espaço, né? Artístico e cultural. Aqui foi colocado também, aquele que tiver um CNPJ, ele vai ter que ter a comprovação de que, de fato, ele é da área cultural, então ele vai ter que comprovar que ele tem uma atividade vinculada ao seu CNPJ que atende aquela área cultural, seja audiovisual, seja demais áreas, né? Então, independente de qual edital estiver participando. Até foi colocado também um outro critério para evitar direcionamentos, né, Paulo? Que é em relação à comissão de trabalho. Então, hoje, em Joaçaba, nós temos duas situações que é importante comentar para vocês. Nós temos pareceristas para analisarem os projetos que foram apresentados. Esses pareceristas, eles foram contratados por um outro edital do município, e assim que os projetos forem efetivados, né, forem apresentados por vocês, eles serão encaminhados para os pareceristas poderem analisar e ver se os projetos atendem os requisitos técnicos do edital. E nós temos uma comissão também constituída para tratar os dois editais. Então, não poderão participar também, né, quem for
parente, cônjuge, companheiro em linha direta ou até terceiro grau de membros da comissão, para evitar justamente esse direcionamento no repasse do recurso. A gente também colocou aqui como vedação: espaço cultural e artístico que estiver em qualquer situação de inadimplência, mora ou irregularidade com a administração pública, né, independente da sua esfera municipal, estadual ou federal. Por que que isso acaba sendo bem recorrente? Então, tem muitos outros municípios também usando esse critério. É justamente a situação que eu comentei antes das prestações de contas, né? Todos nós sabemos o quanto o segmento precisa do recurso, mas todo recurso que nós recebemos, ele tem que ter uma execução, uma prestação de contas. Então, eu não posso ficar devendo isso, principalmente para o poder público, né? Sabendo que, uma vez que nós estamos repassando o recurso enquanto poder público municipal, nós também vamos ter que prestar contas para a União desse recurso recebido. Então, para a nossa prestação de contas ser efetiva, nós vamos precisar que os agentes e os espaços culturais entreguem as suas prestações de contas. Senão, nós não vamos conseguir demonstrar que esse recurso foi de fato aplicado na finalidade. E isso, quando você não apresenta, você acaba tendo uma irregularidade e você pode sofrer penalidades em editais. Então, uma das situações que foi colocada foi justamente essa, para evitar, né, que se você que está buscando recurso, né, que está apresentando o projeto, que você faça tudo certinho até o final, né, e também não tenha cometido essa situação em editais que você já participou, para não ficar impedido de participar do edital de Joaçaba. Pessoa física pleiteante de cargo eletivo também fica vedado de participar do edital. Pessoa jurídica que tenha vinculação ou sócios responsáveis legais, diretores ou administradores pleiteantes de cargo eletivo também não poderão participar. Então, essas vedações, né, elas dão cada vez mais celeridade no repasse do recurso também. E o que é importante colocar, que foi uma das condições que a Lei Paulo Gustavo trouxe, né, em relação ao repasse dos recursos. Então, no item 4 de ambos os editais, então, tudo que a gente foi falando até agora, vocês vão observar que tem em ambos os editais também, tá? Quando tem alguma ação que é um pouco diferente em um e outro edital, eu vou comentar um pouquinho também. Mas a parte aqui da pontuação diferenciada. Então, hoje, tanto a lei quanto o decreto, ele traz algumas condições para nós tentarmos, então, ter uma maior participação, né, e trazer condições diferentes para quem se autodeclarar negro ou indígena. Então, vocês vão verificar no item 4 que, para quem fizer a declaração, então, tem um modelo de declaração nos anexos do edital, em que a pessoa pode se autodeclarar negra, parda ou indígena. Então, aquele que se declarar negra, preta ou parda, vai ter 20 pontos a mais na pontuação dos requisitos do edital, e para aquele que se declarar indígena, vai ter 10 pontos. Então, a lei também previa essas condições diferenciadas, podendo colocar ou pontuação, ou podendo colocar uma outra forma de diferenciação, né, em relação a esse critério. Então, a prefeitura optou por colocar como pontuação ao invés de cotas, né? Nós poderíamos ser trabalhados com cotas também, mas optou-se por pontuação. Então, se você quiser acessar esse tipo de recurso digital com uma pontuação diferenciada, já tem no anexo um modelo de declaração que é preenchido tanto por pessoa física, que se autodeclarar, ou por pessoa jurídica. Então, pode tanto pessoa física ou pessoa jurídica. É importante só ver os critérios aqui, que o pessoa jurídica tem alguns critérios do que é passível de aceite essa declaração. Então, aqui a gente colocou alguns critérios, né, para vocês também poderem se aprofundar um pouquinho, tá? Então, é possível aquele que queira se autodeclarar preencher, então, esse modelo que já está disponível. E aí, nós vamos para as inscrições. Oi, sim, aqui. Parágrafo primeiro, né? Uhum, certo.
Então, tínhamos essa dúvida, né, Paulo, como algo que a lei também trazia muito essa discussão, então o pessoal também comentou bastante, assistiu às lives, também pôde entender um pouquinho mais. A intenção da lei é que ela seja, de fato, acessada por uma quantidade maior, né, de agentes culturais ou espaços culturais. Então, partindo desse pressuposto, o município colocou esse critério, identificando que se você for participar do segmento audiovisual, você não pode participar cumulativamente com mais de um projeto nesse segmento. Então, é importante vocês observarem um projeto, né, cadastrarem um projeto que de fato é aquele projeto definitivo por vocês no edital, porque se vocês apresentarem mais de um projeto, vocês não vão poder receber por mais de um projeto. Vai ser um projeto como você sendo o requerente, né, principal. Eu até comentei com o Paulo a seguinte situação. Se nós temos um espaço audiovisual e esse espaço ele vai apresentar, por exemplo, um curta-metragem, certo? E ele é o proponente, então vai ficar no CNPJ desse espaço cultural, então ele não vai poder apresentar mais um projeto audiovisual no mesmo CNPJ para uma atividade, uma outra atividade, como um documentário. Então, ele não poderia participar com dois projetos, então ele vai ter que optar por um ou pelo outro projeto. Mas o que acontece? Vamos supor que vocês estejam participando por esse CNPJ com um projeto e essa pessoa queira participar como um executor em um projeto de uma outra pessoa conhecida no audiovisual. Então, ela vai poder, sem problema nenhum, ela só não vai poder ter dois projetos vinculados, ela como proponente principal. Mas ela pode participar, eventualmente, num outro projeto, como equipe técnica, como equipe colaboradora, enfim, pode ser feito dessa forma. Então, esse critério aqui que o Paulo trouxe é justamente por conta dessa dúvida também, e aí ele já traz, né, que não vai poder ser feito o repasse cumulativo, né, para o mesmo ente que esteja pleiteando o recurso. Então, é importante vocês avaliarem, né? A gente tem ainda um tempinho para vocês poderem, então, pensar no projeto que vocês vão apresentar, para que esse seja o projeto definitivo, né? Que vocês queiram participar em cada um dos editais que vocês estão pleiteando os recursos. Ficou claro, Paulo? Tranquilo? Pessoal, se vocês quiserem esclarecendo as dúvidas também, questionando, pode ir perguntando que a gente vai respondendo. Então, eu estava aqui na parte das inscrições. Então, as inscrições, elas abriram dia 25, né? Então, já faz alguns dias que elas estão abertas. Elas vão permanecer, então, abertas até o dia 8 do 11, tá? É importante vocês avaliarem, nós temos agora um feriado essa semana, né? Então, para quem de fato vai ter feriado efetivamente, talvez poder, né, dar uma boa avaliada no projeto, né, pensando o que vocês vão querer apresentar ali de solicitação de recursos. E é importante também ficar atento, porque a Prefeitura de Joaçaba ela tem um horário de funcionamento diferenciado, né? Então é importante não deixar para a última hora, acho que esse é o principal fator. Uma outra situação, vocês vão ter toda uma atuação de cadastro virtual do projeto, então o Paulo vai explicar um pouquinho também como vai funcionar, e aí, de fato, evita que vocês deixem para a última hora, porque vamos supor, se depender do cadastro de vocês, de liberação desse cadastro, se der qualquer atraso, comentei agora que a prefeitura tem um horário diferenciado de trabalho, então às vezes acontece da gente, né, esquecer de fazer esse trâmite e na hora de submeter os documentos não conseguir, às vezes por um simples fato de não ter o cadastro ainda vinculado. Então, eu acho que seria importante, né, Paulo, para o pessoal que vai participar, já ir verificando, né, o cadastro ali dentro, como que é feito esse cadastro no protocolo virtual, pelo menos já startar esse cadastro, né, já deixar isso pronto, e aí, claro, ir vendo a documentação que vai precisar, ir elaborando os documentos, mas para evitar e fazer tudo isso de última hora, na hora que for de fato submeter os documentos. A gente sempre acaba na parte de projetos fazendo isso, prevendo possíveis situações que podem acontecer, principalmente com sistemas governamentais. Então, acho que isso é uma primeira dica. E a questão da dica aqui sobre o prazo de encerramento. Se vocês quiserem amanhã já fazer a submissão do cadastro e já enviar,
Vocês podem, então vocês não precisam esperar até o dia 8, né? Então, quem já está adiantado, quem já está com o projeto um pouco mais elaborado, já tem a documentação mais assertiva e pronta, já pode submeter a qualquer momento, né? Evitando deixar justamente para o último prazo ali de inscrição. Aí, após a inscrição, então, nós vamos ter um período, né, que é esse período em que vai envolver tanto os pareceristas que vão analisar os projetos, quanto a comissão de avaliação, né, vinculada aos editais. Então, eles vão ter do dia 9 ao dia 17 para poder analisar toda a documentação que vocês enviaram para participar dos editais. Nós vamos, então, divulgar, depois dessa análise, preliminarmente no dia 20, a relação daqueles que foram devidamente aprovados porque atendiam aos critérios dos editais. Um outro ponto importante, que é não deixar para a última hora, é a questão de, às vezes surgiu uma dúvida no preenchimento de um documento, né, de um modelo. Se você deixa para a última hora, às vezes você não consegue ter, né, alguém que possa te ajudar efetivamente a preencher esse documento, a tirar as dúvidas, enfim. Por isso, justamente, tem o Paulo, tem o Will também na cultura para auxiliá-los nesse trâmite antes do término, né, do prazo do edital. Então, evitando qualquer problema que vocês possam ter. Então, ainda temos um prazo que vai ser o prazo de interposição de recurso, né, que é justamente para aquele agente cultural, ou aquele espaço que se sentiu prejudicado na análise, enfim, pode ainda fazer um pedido via recurso. Então, nos 2 editais tem todo o passo a passo como você submete um pedido de interposição de recurso também. Vai ser feita a análise do recurso pela comissão e vai ser feito, então, efetivamente a homologação daqueles que vão ser os que vão receber o recurso no dia 29 de novembro. Após, então, a homologação, então, o município ele fica autorizado a fazer o repasse do recurso para vocês. É claro que vai ser feito uma celebração de um termo, né, de execução, e o pagamento ele está previsto, então, para acontecer no dia 12 de dezembro. Então, esse seria o calendário efetivo, né, de ambos os editais. Então, ambos vão tramitar basicamente juntos, tá? Após o pagamento, então, do dia 12 de dezembro, nós vamos ter o encerramento da execução, então, todos vão ter até o dia 10 de junho de 2024 para executar os seus projetos. Então, vejam que vocês têm ali um calendário inicial de 2024, de praticamente 6 meses, né, para poder dar andamento na execução dos seus projetos. E aí, efetivamente, vocês vão ter que, então, fazer a prestação de contas até o dia 9 de agosto. Então, é claro que aqui a execução ela vai muito determinar qual é o tipo de projeto que você vai submeter, se efetivamente você vai precisar ter essa execução até esse prazo previsto aqui no calendário, né? Então, tem projetos que vão ser mais curtos, tem projetos que vão demorar mais, vai depender muito do objeto que você vai executar no projeto, né? E efetivamente, até o dia 9 de agosto, todos terão que ter feito a prestação de contas, que é aquele prazo dos 60 dias que eu comentei anteriormente. Então, vejam que nós deixamos um cronograma para vocês executarem os projetos e um cronograma para vocês prestarem contas de 60 dias. Pessoal, até aqui está tudo tranquilo? Se quiserem tirar dúvidas, podem ir perguntando, a gente vai esclarecendo. E aí nós viemos, então, para como vocês vão submeter essa solicitação através dos 2 editais. Então, aqui nós temos um passo a passo que demonstra como que vocês vão fazer esse pedido. Então, existe o site do município de Joaçaba, né? Então, lembrem que aqui, ó, a gente deixou o horário, tá? Que foi o que eu comentei antes, né? Então, aqui tem o horário, apesar da prefeitura fechar às 19, né, Paulo? A gente deixou até a meia-noite do dia 8, né? Mas eu espero e desejo que o pessoal que está participando não deixe para a última hora, né? Não deixe justamente para esse prazo aqui máximo, né, de submissão. Então, faça com antecedência. E aí tem a opção também para quem não quer efetivamente fazer através do protocolo online. Então, foi deixado também aqui a retirada do formulário impresso, para aquele que de fato tem alguma dificuldade, enfim, de acessar, né, o acesso virtual para submissão ali dos documentos e do projeto, mas esse tem um horário diferenciado, então é importante vocês observarem isso, tá?
porque a prefeitura funciona, né, todos os dias da 1 até as 19. Então, foi colocado aqui como prazo, né, máximo até as 19 do dia 8, tá? Porém, lembre que dia 8 é o prazo final, então não deixem para essa data efetivamente. Tentem o quanto antes, né, ir até a prefeitura para poder, se vocês precisarem do formulário impresso, para poder coletar ele o mais breve possível. Sim. Que bom, Paulo, isso é importante, né? Porque o pessoal, de fato, precisa ter essa flexibilidade, né? E aquele, como a gente comentou, que tem alguma dificuldade, que não consiga fazer, né, o protocolo online, pode então recorrer, né, ao pessoal que fica na prefeitura para todo esse suporte que precisar. Tu quer comentar um pouquinho com eles sobre essa questão do protocolo aqui, Paulo, se tu quiseres, falar alguma coisa? Perfeito, Paulo. Então, esse tutorial, ele tá ali junto, né, com o link, né, o mesmo link dos editais, então ele consta ali também, para vocês já irem, né, se habituando ali como faz esse passo a passo para fazer o cadastro no sistema, né, para aqueles que optarem a fazer o protocolo, né, de casa mesmo, sem precisar ir até a prefeitura para ter esse suporte. Então, é importante o quanto antes vocês já, né, buscarem fazer esse cadastramento para evitar aquelas situações que a gente comentou até agora, em termos de situações, né, que possam acontecer por conta de ser um sistema virtual. E aí nós chegamos então no item 6, que é um item bem importante, tem nos dois editais esse mesmo item, então se vocês observarem, vocês vão ver que tem qualificação técnica, qualificação jurídica em ambos os editais, né? E aí é onde vocês começam, então, a observar quais são os tipos de documentos que vocês devem submeter junto com os modelos que o edital traz. Então, aqui a gente tem como qualificação técnica, formulário de requerimento, que é um formulário que consta ali no anexo 1, já tem o modelo pronto para vocês poderem preencher com os dados.
vocês vão perceber que tem o formulário que é o tipo pessoa física, então, e tem aquele que é o formulário pessoa jurídica. Então, são dois formulários distintos, porque são dados também distintos. Vocês também vão perceber que existe, então, um plano de trabalho, que foi feito um padrão para que todo mundo preenchesse o mesmo plano de trabalho, para que na hora que o parecerista for analisar o plano de trabalho, fique também padronizado, né, a análise que ele for fazer em todos os campos que vocês forem preenchendo. Então, é um modelo que já está ali disponível para vocês poderem fazer o preenchimento. Nesse modelo também consta sobre um campo específico para a contrapartida social, onde vocês vão optar ali, né? A gente já vai mostrar também como vocês vão realizar essa contrapartida social. E aí nós temos o terceiro item, que é uma autodeclaração na área cultural, onde vocês estão se comprometendo, estão declarando a veracidade de fazerem parte da área cultural, e aí já tem esse modelo também disponível. E aí nós viemos então para o item B, que é a habilitação física e jurídica. Então, esse item ele é obrigatório para todos que forem participar do edital, assim como a qualificação técnica também é obrigatória, mas ele é diferenciado conforme o tipo de natureza que está participando. Então, vocês vão verificar aqui que tem tipos, né, de documentos, né, que caracterizam a sua condição jurídica, que pode ser registro comercial, ato constitutivo, cópia da ata de eleição dos dirigentes, carteira de identidade, RG, CPF. Então, essa documentação aqui, ela é exigida, né, independente da característica da sua condição, né? Se é microempreendedor, se é entidade sem fins lucrativos, se é um grupo autodeclarado. Então, vocês vão observar aqui todos os documentos, né, que são necessários para participar da seletiva. É importante também colocar a condição, o que diferencia, né, quem de fato vai poder participar, que é ser residente no município de Joaçaba, com a comprovação, né, de uma cópia de um documento de residência, e até ele tem uma condição aqui que vocês devem observar, que em até 30 dias da data da entrega dos documentos. Então, essa cópia desse comprovante de residência tem que estar atualizado, então é importante vocês não esquecerem disso. Vocês também podem utilizar, né, para aquele que deseja ter a pontuação diferenciada, a autodeclaração étnico-racial também. Então, esse item aqui, ele não é obrigatório, ele é facultativo para quem queira, né, ter essa pontuação diferenciada. Vocês também vão ter que apresentar uma declaração que é sobre os espaços artísticos e culturais não constituídos, para aqueles casos que eu citei antes, né, que foi o exemplo que eu dei ali do coral, ou do grupo de artesãos também, caso queiram apresentar o projeto em grupo. Então, tem uma autodeclaração também, que vocês estão lá assumindo que são espaços autodeclarados, não constituídos. E aí a gente vem também para o terceiro requisito de documentação, que é o de regularidade fiscal. Então, aqui também vem a relação de documentos conforme a tipologia do participante. Aí vem desde prova do CNPJ, prova de regularidade do FGTS, certidão, né, conjunta de débitos da União, débitos estaduais, certidão negativa de débitos municipais também, inexistência de débitos, né, perante a Justiça do Trabalho. Então, essas certidões que aparecem todas aqui, são todas certidões que vocês podem tirar online também, né, tem os links de acesso também para a emissão desses documentos. Até a gente deixou aqui também, né, a constituição da comissão, então foi através do decreto 6.954. Então, se vocês também quiserem ter acesso ao decreto, enfim, eu acredito que está no site da prefeitura o decreto da comissão também, né, Paulo? E aí a gente também tem mais condições aqui em relação ao edital, que é justamente aos requisitos e às pontuações que vocês vão ter que fazer nos documentos que vocês vão apresentar relacionados ao projeto, para de fato ter uma pontuação diferenciada e o valor ser correspondente a essa pontuação a ser recebida. Então, a gente trouxe aqui alguns requisitos, né? Então, no item 7, vocês já vão verificar necessariamente esses requisitos. No outro edital, que é o edital das demais áreas, também tem esse quadro com os requisitos. Tem algumas distinções entre eles, né? Bem pequenas em si, mas tem basicamente quase a mesma identificação.
Então, o primeiro requisito fala sobre a contrapartida social. Então, é importante vocês fazerem toda a leitura, né, essa contrapartida social do que ela prevê. E ao lado, vocês vão poder avaliar, né, qual é o requisito que vocês gostariam de se enquadrar em relação à contrapartida. Então, eu posso tanto me sujeitar a fazer uma contrapartida social, em que eu vou fazer atendimento de alunos e professores das escolas públicas de forma gratuita, ou eu posso também me sujeitar a fazer o atendimento de uma contrapartida de alunos e professores de escolas públicas, professores de escolas públicas e universidades públicas ou privadas que tenham estudantes do ProUni, ou eu posso me sujeitar a fazer o atendimento de uma contrapartida social que atenda todos os requisitos que constam nesse item, que aí tem outros públicos de atendimento também. Então, é importante vocês observarem aqui no requisito. Então, envolve não somente alunos, professores de escolas públicas e também de universidades, mas também profissionais da área da saúde, efetivamente. E aí é claro que conforme o tipo de contrapartida social que vocês estão se sujeitando a fazer, a pontuação muda. Então, a gente sai de 5 pontos, que é a contrapartida mínima, até a contrapartida máxima, que é a contrapartida de 10 pontos. E aí nós viemos, então, para o próximo requisito, que foi colocado vinculando a experiência cultural do agente ou do espaço artístico e cultural. Então, esse requisito, ele revela muito ao quanto de tempo você está nessa área da cultura e como você consegue efetivamente demonstrar que você está nessa área. Então, aqui foi colocado algumas sugestões de documentos que comprovem essa atuação na área da cultura, que pode ser desde o currículo do agente ou do espaço cultural, cópia de projetos que vocês realizaram nos últimos anos, nos últimos meses, contratos que vocês celebraram de prestação de serviços. Então, vejam que, vou dar um exemplo prático aqui em relação à matriz, né, de pontuações. Se eu quiser atingir 10 pontos, que seria a pontuação máxima, eu tenho que ter demonstrado que eu estou na área da cultura 5 anos ou mais, certo? Então, eu teria que apresentar contratos dos últimos 6 anos, vamos supor, né? Um contrato, pelo menos, ou mais de um contrato desse período, e assim juntar outros documentos que eu também tenho, né, para comprovar que eu já estou nessa área há mais de 5 anos. Se eu conseguir comprovar isso, a minha pontuação ela vai ser a máxima permitida aqui na matriz, que vai ser 10 pontos. Agora, se você só está há 1 ano na cultura, então a tua pontuação vai ser 5 pontos. Então, veja aqui, para vocês conseguirem a pontuação máxima, depende única e exclusivamente do participante e dos documentos que vocês apresentarem que podem comprovar que vocês estão, né, há tanto tempo na área cultural. Aí nós temos um outro requisito, que ele se chama apresentação de documento de competência na área de atuação. Então, esse documento, ele também revela, às vezes, o quanto você foi se especializar na área da cultura. Então, nós colocamos como possível comprovação, desde a carteirinha de profissionalização de segmento, até um diploma de formação, de graduação, né? Enfim, algum documento que você demonstre que você foi se especializar na área da cultura. E é claro que segue a mesma regra, né? Se vocês comprovarem que vocês tiveram essa especialização em até 2 anos, vai ter uma pontuação mínima. Agora, se vocês comprovarem que vocês já estão buscando especializações ao longo do tempo, há mais de 10 anos, a pontuação também é maior. E aí nós chegamos na parte do projeto, né? Por isso que é importante vocês sempre pensarem e desenvolverem projetos que possam, de fato, atender à realidade do município de Joaçaba e às realidades que vocês convivem, né, diariamente. E aí a gente vem para o requisito de execuibilidade do projeto. Então, não basta somente vocês colocarem as informações do que vocês pretendem executar. Efetivamente, esse projeto ele tem que ter um contexto e um nexo de realidade, né? Eu sempre cito um exemplo que é bem prático, então vou até citar a questão do artesanato. Se eu vou colocar um projeto em que eu estou me sujeitando a fazer uma oficina de artesanato, de bordado, por exemplo, eu vou colocar ali uma ideia de público que eu posso atender, que pode ser um público de 15 pessoas, de 20 pessoas, conforme o quanto eu consigo, né, replicar para esse grupo do meu conhecimento técnico sobre o artesanato.
e aí eu vou colocar tudo que eu vou precisar desenvolver nesse projeto e também todos os materiais necessários que eu vou precisar para a minha oficina, né? E aí eu tenho a questão do nexo em relação ao projeto. Então, se eu estou me sujeitando a colocar uma oficina para 15 participantes, por exemplo, eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto vai de material para esse grupo de 15 pessoas. Eu não posso simplesmente colocar materiais exagerados para um grupo que seria talvez 3 vezes maior ou 4 vezes maior, sendo que eu já determinei que vai ser para esse grupo de 15 pessoas. Então, a execuibilidade do projeto, ela vai muito no contexto de como vocês vão montar os projetos. E aí ele vai desde vocês colocarem essa questão do financeiro para a execução do projeto, até mesmo o cronograma de atividades. Lembrem que a gente já determinou o prazo máximo, né, de execução do projeto, que é até junho. Então, nenhum prazo vai poder exceder junho, todos vão ter que ficar até dia 10/6, que é o que já está lá no cronograma. Então, isso também é um ponto que vocês devem deixar anotado para não esquecer na hora de elaborar o cronograma do seu projeto. Claro que o seu projeto pode ter vigência menor também, como eu falei antes, não precisa chegar até o dia 10, né? Vocês podem ter uma vigência menor conforme o escopo dele. Também essa execuibilidade, ela vai ter que estar de acordo com o público-alvo, que eu comentei agora, né? Determinar a quantidade de pessoas, né, para o projeto que eu vou executar. Então, isso é importante para você dimensionar como vai o teu projeto, como que você vai querer, né, afetar essas pessoas com o teu projeto. A relação de materiais, que também está diretamente ligada ao tempo do projeto e à quantidade de participantes. Então, vejam que são vários itens que têm toda essa interlocução entre eles. Então, eu não posso tratar um projeto de forma separada, eu tenho que ter essa junção entre todos os componentes do meu projeto. Quais são as ferramentas e os recursos humanos que vocês vão precisar? Se vocês estão se propondo a fazer uma atividade que vocês não têm esse recurso humano na entidade, vocês precisam contratar o recurso humano, pelo projeto é possível pagar profissionais, é possível contratar profissionais também, então a gente deixou ali numa listagem de possíveis itens do que vocês podem fazer com o recurso, então tem ali um roteirinho também, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, recursos humanos vocês devem prever no projeto, né? Não esqueçam de prever você como recurso humano também no projeto, que é onde a maioria às vezes acaba esquecendo, né? Coloca as contratações e acaba esquecendo de colocar a pessoa que vai executar o projeto. Então, vocês são parte de recursos humanos desse projeto e podem ser remunerados por ele. É importante também vocês visualizarem como que pode ser um produto cultural desse projeto. Então, a gente fala muito, né, Paulo, em Joaçaba, a gente tem algumas dificuldades de ter produtos culturais, né, de áreas que são muito fortes, né? Eu falo muito porque eu rodeio o Brasil, já conheço mais de 20 estados brasileiros, e cada estado que eu fui, eu sempre trouxe um produto cultural daquele estado. Então, conhecendo um pouquinho, né, essa cultura e podendo entender essa entrega do produto cultural, né? E eu até costumo brincar aqui em Florianópolis tem lojas, né, de produtos que a gente encontra produtos de municípios, quando tu vai no município você não encontra esse produto lá. E isso é onde a gente vê que existe muita falha, né, nessa questão de nós termos um produto e uma identidade cultural, que é o que a gente vem trabalhando com os municípios cada vez mais e ter esse significado, essa identidade. Então, esse momento também é um momento para vocês ressignificarem os produtos culturais do município. Então, acho que isso é importante, a lei vem com esse contexto também, e a gente tentar fortalecer cada vez mais, né, o que o município tem de potencial cultural e transformar isso em produtos culturais. E o produto cultural, quando a gente fala, ele não é só um produto palpável, né, que a maioria das pessoas acham, é uma lembrança, é uma camiseta. Não, a gente pode ter vídeos, a gente pode ter documentários, a gente pode ter, que é justamente o audiovisual vem para isso. Então, tudo isso são produtos culturais também. Então, são formas, né, de expressão cultural que nós podemos ter de diversas ações, né? Música, poesia, então isso também é produto cultural. E é onde a gente vê que a gente precisa, né, ressignificar bastante.
Nós temos um outro quesito, que é o interesse público, né? Então, esse interesse público, ele vem muito também do quanto esse artista ou esse espaço cultural, ele vem efetivamente fazendo as suas ações junto ao município, então vai ter um peso bem grande também, né? Para aqueles que conseguirem demonstrar por foto, por vídeo, né? Por matéria de jornal, enfim, que vem participando das ações culturais do município, enfim, e as suas comprovações, sempre lembrando as mesmas regras, né? Pontuação mínima atende poucas comprovações. Quanto mais comprovações, vocês conseguem, né, ter uma pontuação melhor também. E aí nós temos também o último requisito, que é o enquadramento étnico-racial. Então, esse requisito aqui, ele vai acabar atendendo só para aqueles que, de fato, se propuserem a apresentar a declaração, né, podendo se enquadrar como pessoas indígenas, que podem ter 10 pontos, pessoas jurídicas ou grupos coletivos, que daí também podem ter até 15 pontos, e também pessoas negras, pretas ou pardas, com a possibilidade de ter 20 pontos. Então, aqui nós fechamos essa matriz de pontuação. Então, esse edital é do audiovisual, mas no demais áreas também tem essa mesma matriz de pontuação, tá? E aí a gente chega também para uma outra questão, que é bem importante, que está aqui no edital, que é sobre a distribuição dos recursos, tá? Então, a gente já viu alguns aspectos aqui do edital, vocês já conheceram um pouquinho mais sobre o edital, mas é importante vocês saberem também as categorias que vocês vão poder participar no edital, que isso é importante até para você poder definir o seu projeto. Então, nós temos aqui produção audiovisual, nós temos também a separação para apoio às salas de cinema, cineclubes, cinema de rua e cinema itinerante. E nós temos também uma outra categoria, que é a formação, difusão, pesquisa e memória audiovisual. Então, cada uma dessas categorias, então o audiovisual foi dividido em 3 categorias, elas também têm quantidade de participantes que vão poder ser selecionados por categoria, conforme o que foi previsto lá na oitiva. E é claro que o valor também é variável por categoria. Então, na produção audiovisual, o valor máximo vai ser de R$ 143.980,88. Salas de cinema, R$ 32.910,69. E a formação, R$ 16.523,28. Então, se você que é do audiovisual e vai participar desse edital, você vai poder escolher entre essas 3 categorias qual é que mais se enquadra no seu projeto. E aí é importante comentar que, então, esse edital, o valor total dele é R$ 193.414,85. E o edital do demais áreas, ele tem um valor diferenciado, que é um valor um pouquinho menor, porque a gente sabe que a Lei Paulo Gustavo, ela hoje tem a maioria dos seus recursos voltado para o audiovisual, porque o recurso é proveniente do fundo do audiovisual. Então, por isso que tem essa distinção também sobre valores. Aqui nós só temos uma parte, que é a parte da dotação orçamentária, que é algo interno do município, tá? Eu vou descer um pouquinho mais, que tem uma parte bem importante para comentar com vocês, que é sobre o pós-aprovação, né? Então, quando vocês estiverem lá após a aprovação e o seu projeto for selecionado para receber o recurso, é importante vocês sempre avaliarem as regras, né? E uma das regras, efetivamente, aqui que consta no edital, fala sobre a transferência do recurso. Então, foi colocado como critério prioritário, né, a abertura de uma conta bancária, preferencialmente no Banco do Brasil, para recebimento do recurso. Então, o agente cultural ou o espaço cultural, após a homologação, então esperem ali até sair a homologação final para ver se o seu projeto efetivamente foi selecionado, vocês vão ser, então, convocados para fazer essa abertura do domicílio bancário para receber o recurso. Então, como nós temos um prazo bem curto ali para pagamento, é importante que de imediato vocês procurem, né, a sua agência do Banco do Brasil para solicitar a abertura desse domicílio bancário para poder receber o recurso. Então, a gente colocou aqui a obrigatoriedade, né? Então, quem é espaço cultural constituído em CNPJ, a conta tem que estar vinculada ao CNPJ, e quem é pessoa física tem que estar vinculada ao CPF da pessoa. E aí nós viemos para o item 9, que é a parte ali da execução dos recursos, né? Então, o que é importante comentar desse item? Nós colocamos aqui
quais tipos de despesas vocês vão poder gastar o recurso a ser recebido. Então, nós colocamos a maioria das despesas que constam aqui, são despesas de manutenção ou despesas correntes, porque o próprio recurso da lei traz, né, essa questão também de trabalhar mais com despesas correntes, que é o plano de trabalho que a prefeitura aprovou junto ao Ministério da Cultura também. Então, ficou considerando, né, como possíveis gastos. A aquisição de material de consumo para as atividades, material de divulgação das atividades, pagamento de salários e impostos da equipe executora, serviço de transporte, despesa com pagamento de aluguel, telefone, todas as despesas que vocês conhecem, e outras despesas desde que caracterizem despesas correntes. Então, quando vocês preencherem o anexo, que é o plano de trabalho, é importante saber que é possível, né, o preenchimento desses tipos de despesas. Ah, mas eu tenho uma dúvida em relação ao tipo da despesa, que é a manutenção de alguns equipamentos do meu cinema, por exemplo. Eu posso colocar aqui, mesmo que não esteja na relação ali, que pode manutenção desses equipamentos do cinema? Posso, porque também caracteriza como despesa corrente. Então, se é o seu caso, você pode colocar também como uma despesa, que aí entra como outras, né, despesas que caracterizam despesas correntes. Nós temos também um outro quesito, né, que é importante colocar, que também traz na lei, né, a possibilidade de vocês preverem até 10% do valor total que vocês estão solicitando para utilizar em medidas para garantir acessibilidade física, atitudinal, comunicacional, que também constam num item, nós deixamos um item aqui no edital bem explicado, sobre todos os tipos de acessibilidade que vocês terão que ter nos projetos a serem executados. E aí vocês também vão escolher qual é o tipo de acessibilidade que mais se encaixa no projeto de vocês, e vocês vão ter que executar esse tipo de acessibilidade. Então, se vocês quiserem prever do valor total do projeto até 10% para poder fazer, né, ou para poder colocar esse tipo de acessibilidade, então, citando o audiovisual, por exemplo, se vocês forem fazer um documentário, vocês vão ter que vão ter que avaliar alguma opção de comunicação acessível, que pode ser uma legenda, que pode ser um intérprete de Libras. Então, vocês vão ter que colocar algum tipo de comunicação acessível nesse documentário. E assim também serve para as demais áreas, né? Então, vocês também vão ter que avaliar aonde vocês vão estar executando o projeto, se ele tem acessibilidade para quem tem algum tipo de mobilidade reduzida, né? Ou algum outro tipo de acessibilidade que vocês possam, né, avaliar conforme consta no item 10. Então, ele está bem completinho e bem fácil de vocês avaliarem todos os tipos possíveis que o edital traz. Então, descendo aqui um pouquinho, da contrapartida social e da acessibilidade, que é o item 10, então aqui fala um pouquinho mais da contrapartida, né, de como vocês podem optar ali para quais tipos de públicos vocês querem apresentar a contrapartida social, e também a acessibilidade que eu acabei de comentar. Então, o item 10, ele está bem explicadinho, todos os tipos, né, para facilitar para que vocês possam, então, eleger aquele que mais se adequa ao projeto de vocês. E aí a gente chega, então, num item que é bem importante, que é o item 11, que é o da prestação de contas. Então, como eu já comentei, após o término da execução do projeto, vocês vão ter 60 dias para juntar a documentação e prestar contas. Então, a gente também facilitou para vocês, nós colocamos um formulário que está no anexo aqui do edital, e vai facilitar bastante para vocês prestarem contas. Então, ali vai ter também o preenchimento dos quadros, enfim, para fazer uma agilidade no trabalho de vocês e também deixar uma padronização para quem for avaliar os documentos lá na frente. É importante também comentar no quesito 11.4, que é a pontuação. A gente tem tanto pontuação a ser atingida para repasse do recurso, quanto pontuação também lá na prestação de contas. Então, aqui também tem alguns critérios que vão ser avaliados quando vocês apresentarem os documentos da prestação de contas, para fins de comprovar que vocês atenderam efetivamente, né, a entrega dos documentos exigidos na prestação de contas. Então, passando para o término efetivamente do edital, tá? Eu vou deixar só esse item aqui, o que é o 12.5.
Então, aqui tem os telefones tanto do Paulo quanto do Will para tirar dúvidas, né? Tem aqui um e-mail também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Vocês também podem, né, ir até a prefeitura para esclarecer as dúvidas, enfim, para evitar, né, que até o dia, né, o máximo aqui do edital, que é até o dia 8, né, vocês estejam com tudo sanado, né, apresentado a documentação para que vocês possam, então, garantir o recurso. Bem no finalzinho do edital, é importante vocês olharem, tem aqui uma guia, né, de indicação de tipos de anexos que o edital traz. Então, tem desde o formulário de requerimento do cadastro de habilitação até a minuta final, que é a minuta do termo de execução que vai ser celebrado. Então, tá todo esse checklist aqui, que vai na sequência também seguindo, né, no edital. Então, a gente chega aqui para a parte dos formulários, e aí a gente também vai dar uma analisada geral. Paulo, não sei se tu tens aí alguma dúvida que veio nesse meio tempo, mas se quiser também apresentar o que veio. Aqui no anexo 1, então, a gente tem... Na verdade, o CNPJ e o tempo de existência vai justamente vincular aquele critério sobre o período na área, né? Então, se tem até 1 ano de constituição, vai ter uma pontuação menor. Se tiver mais tempo de constituição, né, na área cultural, a pontuação ela aumenta conforme aquela tabela de critérios que a gente viu. Então, é importante vocês avaliarem, né, quanto tempo o CNPJ está constituído na área, e aí vai revelar quanto tempo vocês estão participando na área da cultura efetivamente. E aí é claro que essa pontuação ela varia, né, conforme esse prazo de constituição do CNPJ. Então, efetivamente, ali a questão do prazo do CNPJ é mais por questão de pontuação mesmo, né? Então, o mínimo seria admitido ali 1 ano, né? Ou menos que 1 ano, e desse ponto em diante para vários anos, conforme, né, o segmento que você atua e quanto tempo seu CNPJ está ativo. Tem mais alguém que levantou a mão? Lenita, queres fazer a pergunta? Oi, Lenita? Tem que apresentar negativo de dívidas, aquela folha, não sei como é que eu vou dizer, a dívida, se tem alguma dívida federal, estadual, municipal? É a certidão, né? Então, a certidão, Certidão, sim, isso, sim, tem que apresentar. tem que apresentar. Eu até passei ali, ele está lá nos requisitos fiscais, então vocês têm que apresentar as certidões. Então, lá tem certidão federal, certidão estadual, certidão municipal, tem uma relação ali de certidões que são exigidas. Daí a gente pode tirar por ali, por esse link ali? Aqui no edital ele não ficou vinculado o link, mas vocês podem, hoje tem os links aí das CNDs, né? A gente pode até disponibilizar também, né, Paulo, todos os links para o pessoal que queira emitir as CNDs para ficar fácil também. Mas no edital ele não ficou com link, tá? Então, ele está aqui, ó, lá no item C, regularidade fiscal, do item 6. Então, ali tem os tipos de certidão que vocês vão ter que apresentar. Depois a gente pode até colocar o link ali e mandar também separadamente, né, Paulo, com os links certinho, que daí fica fácil para vocês poderem gerar as certidões também. Então tá bom, muito obrigada. Imagina. Perfeito, Rita, tu queres Olá, fazer a gente. pergunta? Quero fazer uma pergunta. Quando fala... Boa noite a todos, grata aí por essa live. Tem uma questão aqui que fala da categoria de produção de obras de audiovisual, aí 2 pontos. E aí tem todas as outras linguagens. Eu fiquei olhando para isso, assim, se isso não confunde um pouco, porque a gente sabe que existe um valor para o audiovisual e um valor para as outras linguagens, né?
Aí, Sim. os 2 pontos ali me sugeriu assim que, sei lá, não ficou muito claro. Essa questão. Oi? Ah, tá. Ah, tá. É legal, porque eu fui ler com uma pessoa e não consegui responder isso para ela. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, dá para fazer 2 perguntas? Sim. Eu ouvi do representante do Ministério da Cultura aqui de Santa Catarina, de que os editais da Paulo Gustavo, esses editais, né, de fomento à cultura, eles não teriam prestação de contas, eles teriam comprovação de que a proposta foi realizada. E você sabe alguma coisa disso? Porque eu vejo que o edital aqui, o valor é pequeno, né? Um valor pequeno. Inclusive, eu fui na Casa da Cultura para me perguntar se o valor se tratava de um prolabore, assim, né? Ou porque eu estou estudando como vou fazer isso, né? Para me inscrever também. E daí eu queria ouvir de vocês isso. Se essa prestação de contas é, é algo que veio, é algo criado aqui, não é uma crítica, é só para mim me entender mesmo, né? Porque é mais uma coisa, além da contrapartida, a gente fazer, a gente ter que prestar conta de um valor irrisório, assim. Mas é um valor, né, que veio. Grata. Entendo, Rita. Na verdade, sim, em relação à prestação de contas, ela é uma prática, né, de todos os recursos que a gente efetivamente executa na área pública. Então, qualquer recurso que nós recebemos hoje, né, nós acabamos fazendo a prestação de contas, que nada mais é do que comprovando a execução, né? Não deixa de ser, a prestação de contas é uma comprovação da execução do recurso recebido. Nós não temos essa informação de que não vai ser cobrado isso, até porque ela segue um rito, né, o recurso recebido, igual o rito que veio na Aldir Blanc, onde o município recebeu o valor e o município teve que fazer a prestação de contas demonstrando que o recurso foi executado. Então, a Paulo Gustavo, ela segue esse mesmo rito, né? Nós recebemos o valor, agora estamos disponibilizando eles para vocês participarem dos editais, e depois lá na frente nós vamos ter que fazer efetivamente essa comprovação de que o recurso foi aplicado. E nós só fazemos essa comprovação com a prestação de contas. Então, ele acaba sendo uma garantia, né, para o poder público de que o recurso que vocês receberam, vocês executaram naquela proposição que vocês colocaram ali no projeto, e a prestação de contas, ela nada mais é do que esse comprovante, né? Então, ele acaba dando maior segurança, né, tanto para o Paulo, que é o responsável diretamente da pasta, quanto para o prefeito, né, para todos os envolvidos, que esse recurso ele foi aplicado e fomentado a cultura local. Então, eu vejo que é algo necessário, né, para que efetivamente a gente consiga comprovar essa execução. É claro que, assim, cada município, como o Paulo falou, ele tem uma normativa de como ele pode cobrar essa prestação de contas, né, e de quais documentos fazem parte dessa prestação de contas. Mas eu entendo essa segurança, né, que esse rito traz, né, e esse fechamento desse ritual, que é a prestação de contas, ele faz com que, né, nós tenhamos mais segurança para continuar, de fato, fomentando, né, essas leis que vêm, continuar recebendo esses recursos e assim por diante. É claro que qualquer mudança que houver no futuro, né, porque as ações públicas, elas são muito voláteis, né, então, havendo qualquer mudança no futuro, enfim, é algo que também pode ser avaliado em conjunto, né, de como efetivamente essas prestações de contas, elas podem ser mais simplificadas, talvez, né, no longo prazo. Mas nesse momento ainda permanece com esse regramento efetivamente conforme o que consta nos editais. Ok, obrigada, tá? Imagina. Pessoal, então em relação aos editais, né, vocês vão visualizar aqui que nós chegamos nos anexos, né? Então, o primeiro anexo, que é o formulário de credenciamento, então ele tem aqui várias abas para vocês preencherem.
para vocês também marcarem qual é o tipo de pessoa física que vocês estão sendo vinculados, né? Identificando qual a categoria, né, das obras que vocês efetivamente vão estar propondo realizar com o recurso, até a parte dos documentos de habilitação. Então, como esse formulário aqui, ele é o da habilitação pessoa física, então tenham bastante cuidado na hora de ler os documentos. Se você é pessoa jurídica, o formulário da pessoa jurídica vem logo na sequência. Então, é importante sempre dar uma boa olhada, principalmente no enunciado dos anexos. Então, aqui a gente tem também, basicamente, o que está no edital, né, para vocês poderem aqui vir e marcar, né, qual é a qualificação que vocês atendem, os documentos que vocês vão estar colocando em anexo, né, junto ali, submetendo no protocolo virtual do município. E aqui embaixo, né, vocês vão perceber que vários documentos traz que vocês estão declarando ciência sobre o que vocês estão preenchendo. Então, percebam, né, voltem, avaliem o que vocês preencheram, para vocês declararem que vocês realmente estão cientes de acordo com o que vocês preencheram, para evitar que ficou algum campo que faltou preenchimento e assim por diante. E aí ele pede que vocês assinem, né? Então, aqui tem para vocês fazerem a assinatura. Como nós estaremos trabalhando com o cadastro virtual, né, via sistema do município, vocês podem optar por colocar assinatura digital, né? Então, só verifiquem certinho se a sua assinatura digital está correta, se ela fica no documento quando você salva. Então, é importante sempre olhar para evitar que vocês submetam algum documento que esteja faltando a assinatura digital. Já no outro anexo, ó, esse outro aqui é a habilitação pessoa jurídica. Então, aqui vocês vão perceber que o formulário muda um pouquinho. Tem mais campos para preenchimento, porque a pessoa jurídica tem alguns dados a mais a serem preenchidos, né? Principalmente a identificação da pessoa jurídica e os dados do dirigente dessa pessoa jurídica. Mas a parte de baixo, na parte de categorias, é igual ao formulário da pessoa física. Então, vocês só vão vir aqui e marcar qual a categoria do audiovisual que vocês estão submetendo o projeto. E ele tem algumas perguntinhas também, né, para vocês preencherem sobre alguns aspectos do agente cultural ou do espaço cultural. Na parte de documentação para habilitação, segue a mesma regra da pessoa física, então vocês vão vir marcar aqui do lado quais os documentos vocês estão submetendo junto com os demais documentos do edital. E também tem a mesma regra, né, dando o declaro, né, as informações preenchidas e colocando a assinatura do dirigente da pessoa jurídica. E aí nós viemos, então, para o próximo anexo, que é um checklist. O que é esse checklist? Nós tentamos facilitar para vocês poderem ir conferindo, né? Elaborei o formulário do requerimento. Eu venho aqui no checklist e dou um OK, que esse formulário já está elaborado. Elaborei o meu plano de trabalho, que é o meu projeto, que é esse segundo item aqui. Eu venho aqui e dou um OK também. Esse checklist ele vai servir para vocês poderem ir se organizando com os documentos que vocês têm que submeter junto com os modelos de documentos que o edital já traz. Então, de certa forma, nós tentamos ajudá-los nessa organização. E aí nós viemos efetivamente para um dos modelos que é bem importante aqui, que consta no edital, que talvez seja um dos que vocês, agentes ou espaços, terão mais dúvidas na hora de fazer o preenchimento, que é o anexo do plano de trabalho. Então, esse anexo do plano de trabalho, ele já vem com uma parte aqui preenchida, e aí vocês vão efetivamente começar o preenchimento a partir do item 3, que é os dados cadastrais, que pode ser tanto do agente cultural, pessoa física, quanto do espaço artístico e cultural, pessoa jurídica. Então, aqui vocês vão preenchendo conforme a natureza, né, de enquadramento que vocês estão submetendo o projeto. E, efetivamente, sobre o pedido do recurso, ele começa já lá no item 4, onde vocês vão descrever o título do projeto que vocês vão se submeter a realizar, vão colocar aqui o que vocês pretendem realizar com o recurso. Então, é importante vocês fazerem uma justificativa, informando, né, o que necessariamente esse recurso vai fazer no projeto de vocês, como que vocês vão executá-lo. É importante também trazer dados, né,
que vocês consigam executar de fato, né? Não adianta vocês preencherem algo que depois na execução vocês não vão conseguir realizar. Então, sempre pensar efetivamente em algo que seja possível a sua execução. Aqui nesse requisito, né, que é o 4.3, vocês vão marcar do lado qual é a categoria de produção de obras audiovisuais que vocês estão participando. Então, aqui na categoria de produção, ela vem dessa forma. E na categoria de demais áreas, eu vou mostrar aqui para vocês como que muda nessa categoria também. Então, para vocês poderem ver as diferenças, né, conforme os participantes que estão na live, que muda, né, entre uma e outra. Então, aqui está o modelo do demais áreas. Então, eu até vou aproximar um pouquinho aqui. Então, aqui o item 4.3 do demais áreas. Então, a gente vem aqui, ó, tem diferença entre a categoria audiovisual. Então, aqui vocês vão selecionar se vocês se encaixam mais no apoio à economia criativa, se vai ser produtos culturais, se vai ser apoio a espaços culturais. Então, vocês vão escolher qual é o inciso que mais se encaixa, conforme o que consta também no edital das demais áreas. Então, voltando aqui para o audiovisual, olha como muda, né, essa designação, conforme o tipo do edital. Aqui vocês vão relatar um pouquinho sobre o público a ser beneficiado. É importante que vocês coloquem, né, quantas pessoas vocês vão conseguir impactar com a realização do projeto, qual é esse tipo de público, né? Vocês podem colocar também algum segmento em específico que vocês trabalham, né? Então, vocês ficam livres para poder delimitar sobre o público que vocês pretendem impactar com o recurso. Vocês vão descrever um pouquinho também sobre a história artística e cultural de vocês, seja você, pessoa física, ou do espaço cultural que está participando. Então, é importante comentar quanto tempo vocês estão na área, qual é, de fato, a sua evolução nessa área, se você buscou se especializar, se ao longo do tempo você ficou somente nessa área, né, exclusivamente trabalhando da cultura. Enfim, é um campo para vocês também poderem explorar bastante e colocar bastante sobre a atuação de vocês ou a atuação do espaço artístico e cultural. Aqueles espaços, né, que já tem alguma atividade que já vem sendo realizada, é importante descrever também, né, qual é essa atividade realizada, quantas pessoas são impactadas, enfim. Então, é um campo para vocês colocarem essa história de vocês, né, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Em relação à contrapartida social, vocês vão então identificar qual é dos 3 itens que mais se encaixa na contrapartida que vocês querem realizar. E aí você só vem e vai fazer essa marcação, né? Então aqui tem o campo para você vir identificar aqui com um xizinho, né, qual é que você de fato pretende executar de contrapartida social. Lembrem sempre que ela está vinculada àquele quadro de critérios. Então, aqui também vai revelar depois a sua pontuação nesse critério da contrapartida social. E na parte da acessibilidade, da mesma forma. Então, a gente viu que tem todo um item dentro do edital que fala sobre acessibilidade e que vocês vão ter que demonstrar, né, como que o projeto de vocês vai ser acessível, né? E aqui vocês têm as opções também para vir e marcar dentro do quadradinho ali qual é a opção que vocês de fato vão estar colocando no seu projeto. Em relação aos recursos, os recursos eles são muito relativo ao projeto. Então, ao tipo de projeto que você quer executar, ele vai ter um custo aproximado conforme os tipos de itens que você vai colocar no seu projeto, que vai ser desde os recursos humanos previstos para a execução do projeto, quantidade de materiais, atividades que vocês forem realizar, se aquela atividade vai depender de um transporte, enfim, tudo que envolver o seu projeto vai revelar o seu recurso solicitado. É importante comentar que não necessariamente o valor que vocês vão solicitar aqui vai ser o valor efetivo que vocês vão receber, por conta daquela questão da matriz de pontuação e por conta também das categorias, né, de repasse do recurso. Então, esses valores que estão aqui, eles podem mudar após a aprovação do seu projeto. Então, por isso que é importante lembrar daquele requisito que a gente falou antes sobre a execuibilidade do projeto. E o valor a ser solicitado seja compatível a essa execuibilidade também.
Oi. Juntas? Vamos começar pela Lenita, então? Eu nem tinha visto que. Ai, o que que eu ia perguntar então? Deixa a Rita por enquanto, porque agora eu não lembro uma outra coisa. Então, Rita, é contigo. Boa noite de novo. Eu quero saber, só para não a gente seguir para frente e eu perder o raciocínio aqui. Quando eu falo do relate o público, tá? Eu entendi. Descreva um pouco sobre a história do agente ou do espaço. Eu estou te perguntando se aqui compete aqui a gente descrever, colocar fotinhos, descrever, colocar fotinhos, descrever, sabe? E descrever a foto também. Ou é só escrita? Então, fica a critério de vocês, né? O campo é para preenchimento. Eu sugiro que se vocês forem trabalhar com foto, como vocês vão ver que ele é um formulário, né? Ele vai ter um limite ali para vocês colocarem as fotos e a descrição. Talvez seria o ideal vocês focarem na descrição nele e colocar como anexo as fotos. Aí você faz só um anexo e coloca. Até pode colocar uma observação aqui no histórico, colocando que as comprovações, né, constam em anexo com fotos, enfim, que também seria bacana Entendi. vocês apresentarem as fotos, né, para dar cada vez mais ênfase nessa história do espaço ou do agente cultural. Mas tentar aqui, né, vai ver que ele vai acabar te limitando bastante ali, né, a colocação das Entendi. fotos. Então, né, Grata. sugiro colocar como um anexo. Rosvita quer questionar? Sim, boa noite. Então, assim, eu quero saber, nós somos da Associação de Artesanato, e eu quero saber se nós conseguimos comprar as tendas nesse projeto, nesse valor, no caso. Essas tendas é para vocês poderem fazer as exposições? Como é que funciona? Para fazer as exposições. Tá. E hoje o foco de vocês seriam só as tendas que vocês precisariam? Não teria nenhum outro fator assim que vocês precisariam de recursos? Não, hoje seriam as tendas, que é o nosso objetivo maior, né? Pela dificuldade que nós temos de estar montando as tendas que temos atualmente, e também está faltando essas tendas, no caso, para a gente estar expondo os trabalhos. Entendi. Quando a gente passou ali sobre a relação do que é possível, né, pelo edital, a gente colocou a possibilidade de vocês aplicarem o recurso em despesas mais de custeio, né? Eu entendo que a tenda, ela não entra como uma despesa de custeio, porque ela tem uma durabilidade maior, né? Então, ela acaba sendo um capital a ser agregado à entidade. Eu sugeria que vocês repensassem essa questão da necessidade do grupo, né? Talvez pensar em materiais que vocês precisam para realizar as atividades do artesanato, talvez vocês precisem de algum espaço para realizar alguma atividade, algum evento, enfim. Mas as tendas, eu entendo que ela tem uma característica mais de aquisição de bens, né? Então, eu entendo que pelo edital não seria possível, teria que focar mais na questão de despesas, né, que são correntes, não despesas de capital. Mas talvez repensar essa questão, né, de outros itens que eu sei que talvez vocês poderiam ali colocar, né, como pedido, e que atenderia o que o edital traz aqui de possibilidades. Tá bom, obrigada. Vamos Imagina. repensar. Isso, repensa com carinho, né? Tenho certeza que tem outras despesas que vocês conseguem encaixar no projeto, com certeza. Tá bom. Então, pessoal, voltando aqui para o plano de trabalho. Então, a gente tem, em relação aqui à acessibilidade, né? Funciona da mesma forma como a contrapartida, vocês vão fazer a marcação aqui do tipo de acessibilidade que vocês estão se propondo. E em relação aos recursos, foi o que eu comentei agora há pouco, né? Então, colocar os recursos conforme o que vocês pretendem realizar no projeto.
vocês têm um espaço aqui que é para colocação de valor de contrapartida, né? Então, vocês ficam livres, ela não é obrigatória, né? É obrigatório vocês preencherem aqui o valor que vocês estão solicitando, mas a contrapartida fica a critério de vocês. Vocês podem colocar ela como não precisa também preencher. Aí nós temos então aqui um campo para vocês identificarem quem vai ser a equipe da execução. Então, sempre colocar o nome completo, né? Lembrando de colocar sempre vocês, né? Vocês estão incluídos nessa equipe de execução. Qual é a formação que vocês têm ou as pessoas que vocês pretendem contratar para executar o projeto e qual é essa função que essa pessoa vai realizar nessa equipe do projeto também. E aí nós... Opa, sim. Opa. Oi, pode falar. Marcele, nessa parte aqui, então, por exemplo, o Prolabore do proponente, ele vai entrar nesse item da identificação da execução, é isso? Aqui vocês vão colocar a equipe executora, né? Então, vamos supor, eu vou preencher aqui com os meus dados, né? Eu vou ser uma das pessoas que vai executar o projeto, certo? E essa parte de baixo aqui, na identificação da despesa, é onde vocês vão colocar o que vocês vão estar executando pelo projeto, tá? Vamos supor, eu vou colocar aqui aquisição de material de consumo para as oficinas, vamos supor, né? Aí eu coloquei esse item aqui. Aí aqui eu vou descrever esse item. O que é esse material que eu estou solicitando pelo projeto, né? Vou colocar aqui, vamos supor, aquisição de canetas, cartolina, vamos supor, grampeador, tintas, etc. Então, eu vou descrevendo todos os itens que eu pretendo adquirir conforme o tipo do meu projeto. E aí, aqui vocês vão colocar também a unidade, se é unitário, se é metro cúbico, metro quadrado, e quantos itens desse item que você descreveu aqui vocês vão precisar. Então, vamos supor, eu vou colocar aqui, posso até separar melhor aqui, né? A aquisição de canetas, vou colocar 10 unidades. Cartolinas, eu vou colocar mais 10. Eu posso separar aqui também, colocando para baixo, né? Colocando os itens, um item por linha, né? Para ficar talvez mais fácil para vocês, ó. Eu posso colocar o grampeador para baixo, conforme o tipo de execução que vocês vão fazer no projeto. Não sei se era essa a sua dúvida. Uhum. Era essa mesmo, grata. Entendi. Então, aqui você também pode colocar aqui, vamos supor, recursos humanos para o projeto, né? E aí você pode colocar aqui, então, contratação, se fosse uma contratação, né, da Rita, vamos supor, né, para realizar a oficina. Ou se você vai ser a principal executora da oficina, então você poderia colocar aqui, despesas com Prolabore, ou despesas com contratação da Rita também. E aí coloca os dados aqui dela, né, completinho, seu nome completo, tudo. Aí você vai colocar aqui também o preenchimento da unidade, quantas ações vai ser necessário que essa pessoa realize no projeto, se vai ser um mês, se vai ser, vamos supor que vai ser em meses, né? Vou colocar aqui, ó, mês, a unidade. Aí vocês vão colocar aqui por quantos meses. Então, vamos supor que vai ser por 3 meses. Então, eu vou colocar aqui 3 meses. E aí você vai colocar aqui o valor unitário, vamos supor, 1.500, né? E aí você coloca aqui o valor total para o período de 3 meses. Então, você vai preencher essa tabela aqui, da identificação da despesa, tanto para os materiais de consumo que você for precisar para a oficina, ou também, poderia ser aqui também, vou colocar até uma opção aqui, ó, poderia ser despesas com luz, né? Energia. Então, vou colocar aqui
luz, e aí vou colocar aqui também por mês, né? Quantos meses eu vou colocar que eu vou ter essa despesa no meu espaço? Vamos supor, 5 meses. E aí vou colocar aqui uma estimativa, porque como a gente sabe que a luz ela só fecha um mês após, né? Então você vai colocar uma estimativa de gastos conforme os seus últimos meses. Vamos supor, R$ 200 de luz, né? E aí aqui nessa matriz você vai colocar tudo que você vai precisar executar dentro do projeto. Desde recurso humano, material, despesa que você tem de manutenção, despesas com energia, com água, enfim, vocês que delimitam, né, as despesas do projeto conforme o projeto que você está pleiteando. Não sei se ficou claro assim. Para mim ficou bem Ficou? claro. Uhum. Perfeito, então, Rita. E aí a gente desce um pouquinho e aqui vem para o cronograma. Então, o que que é importante? O cronograma, a gente sempre tem que lembrar que o nosso prazo máximo para a execução do projeto vai ser até junho, né? Então, até dia 10 de junho. Então, eu não vou poder colocar um cronograma aqui do projeto que ultrapasse dia 10 de junho. Então, eu posso colocar até o dia 10, né? E um prazo menor que o dia 10, mas nunca maior que o dia 10. Então, o teu cronograma de execução, ele é para você pegar os itens de cima e colocar aqui no tempo, né? Então, por quanto tempo? Eu vou usar o exemplo da Rita, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, eu vou colocar aqui, ó, despesas com o Prolabore da Rita. Então, eu vou vir aqui, vou colocar o item, e aí aqui eu vou colocar. Como em cima eu coloquei que eu iria ter essa despesa do Prolabore da Rita por 3 meses, embaixo eu vou vir e vou colocar no cronograma. Então, eu vou começar aqui com a despesa, que vai ser em dezembro, janeiro, fevereiro, vai fechar 3 meses, né? Ou vou colocar janeiro, fevereiro, março, porque eu vou receber em dezembro, talvez dezembro fique bem curto. Então, eu vou colocar aqui janeiro, vou colocar aqui 1.500, fevereiro e março. Então, aqui eu coloquei a despesa no tempo. Então, por quanto tempo, em quais meses eu vou ter ela. E assim vocês vão fazendo com as outras despesas também. Então, eu vou pegar aqui as despesas de energia. Vou colocar aqui luz, né? Então, vamos pegar a luz aqui e vamos colocar aqui no de baixo. Então, vamos supor, na luz eu coloquei 5 meses. Então, se eu comecei em janeiro, né, eu teria que vir colocando colunas para o lado, né? Então, ó, pode vir aqui e coloca colunas à direita. Então, vou colocar aqui abril, até teríamos que trocar aqui, ó, 2024, porque vamos estar executando no ano que vem. Então, atualiza aqui, abril, aí vocês vão colocar mais uma coluna para a direita, maio, sempre lembrando que eu não posso ultrapassar de junho, né? Então, é importante deixar isso bem claro. E vou colocar junho aqui. Então, 2024. E aí, eu venho e coloco aqui o valor que eu vou ter de despesa com a luz, ó, R$ 200. E assim eu vou fazendo. Então, fechou 5 meses aqui. Então, vejam que comecei a despesa da luz em janeiro, fechei a despesa da luz em maio. Porque aqui em cima eu coloquei que eu estaria, né, solicitando ali o valor de R$ 200 para pagamento de energia por 5 meses. E aqui eu coloquei, então, a especificação no tempo, né, identificando quais são os meses. E assim vocês vão fazer para cada um dos itens que vocês estão solicitando no quadro de cima e vocês vão só replicar a execução dele no quadro de baixo. E aqui a gente chega para o término, então, do plano de trabalho. Então, perceba que ficou um plano de trabalho bem curto, tá? Não ficou muito robusto, né? Ele ficou mais objetivo. E aí, vocês só vão fazer o preenchimento que vocês estão declarando, toda a veracidade no preenchimento, igual o padrão dos outros documentos também, e vão fazer a assinatura dele. E aí, após, então, o preenchimento do plano, tem aqui a relação de modelos de declarações que a gente conversou um pouquinho. Então, tem a autodeclaração da pessoa física, nós temos também a autodeclaração da pessoa jurídica, que os modelos, eles mudam entre eles, né? Mas, na verdade, eles só para vocês poderem declarar que vocês estão nesse segmento cultural, seja do audiovisual, seja das demais áreas também. Então, ambos têm esses modelos. E aí nós temos a declaração também étnico-racial, para vocês poderem preencher, para quem quiser, né, usufruir
desse benefício do edital. Então, tem um modelo aqui também. Aí nós temos tanto a pessoa física quanto a declaração pessoa jurídica. Então, percebam sempre o enunciado do documento, para vocês poderem saber qual é o documento que vocês de fato têm que apresentar conforme a sua natureza jurídica. E aí nós temos também aqui embaixo, descendo um pouquinho, a autodeclaração para espaços não constituídos. Então, é o caso que eu comentei antes, se você é um grupo de artesanato, e vocês querem participar via grupo, e esse grupo não é constituído em CNPJ, vocês vão ter que preencher essa autodeclaração aqui, porque vai ser o grupo. Ou é o coral também, que acontece muito, enfim, tem essa autodeclaração também, que vocês vão ter que preencher por não ter o CNPJ. E aí nós temos aqui um anexo, que daí esse anexo aqui de conferência dos documentos, quem vai utilizar esse anexo vai ser a comissão que vai fazer a conferência dos documentos que vocês apresentarem. Então, aqui eles vão vir e vão fazer toda essa análise de todos os itens do edital para colocar se vocês atenderam ou não o requisito. Então, esse formulário aqui, ele avalia desde os critérios do edital, né, a documentação que vocês entregaram. E aí, aqui embaixo, a comissão ela vai colocar a pontuação que vocês fizeram no edital, conforme, né, os requisitos que vocês fizeram, que vocês atenderam nesse caso. E aí, nós viemos, então, para o relatório, que esse relatório vocês também vão preencher, que é o relatório da prestação de contas. Então, depois que vocês executarem o recurso dentro do prazo ali estipulado do projeto, nós vamos ter aquele prazo de 60 dias para prestar contas. E aí vocês vão utilizar esse formulário aqui para preencher os dados da prestação de contas. Então, aqui vocês vão ter que só repetir o dado ali do título, né, em relação ao que vocês executaram, e aí vocês vão descrever o que vocês realizaram com aquele projeto proposto, né? Então, comentando aqui se foi essa oficina que vocês tinham se proposto a fazer, se vocês fizeram um documentário, se vocês fizeram um clipe, se vocês fizeram uma palestra, se vocês fizeram a melhoria interna do cinema, enfim, o que vocês se proporam a fazer em relação aos recursos da lei. Vocês vão colocar também a quantidade de pessoas que foram devidamente impactadas com esse recurso. Essa quantidade de pessoas aqui, ela pode ser tanto o impacto direto, né, aquele que de fato participou da oficina, ou participou para desenvolvimento do documentário e tudo mais, quanto indiretamente, que é a pessoa que vai ser beneficiada do projeto ao longo do tempo. Então, pode ser a direta é algo mais palpável, que vocês conseguem saber ali, né, o impacto dessas pessoas que efetivamente estão recebendo esse retorno já imediato, e o impacto indireto ele é mais a longo prazo. Então, vocês podem prever ali mais ou menos uma quantidade de pessoas que podem se beneficiar, né, indiretamente ao longo prazo. Isso a gente usa muito também, vamos supor, no caso de videoclipe, no caso de documentário, pode ser uma perspectiva. Mais ou menos quantas vezes esse documentário ele pode ser demonstrado, né, tanto pelo município quanto por várias pessoas que vão ter acesso ao documentário, enfim, e aí vocês podem colocar uma perspectiva de impacto futuro. Em relação à contrapartida social, então esse quesito é bem importante, então vocês vão ter que descrever ali como que a contrapartida social ela foi efetivamente realizada, qual é o público que estava lá, né, quantas pessoas, né, qual foi a data, enfim. É importante vocês colocarem também os comprovantes, né, que a contrapartida foi executada, então pode ser link de matéria, pode ser matéria de jornal, pode ser, enfim, a forma que vocês identificarem ali melhor para executar a contrapartida, e vocês colocarem também esses comprovantes que ela realmente ocorreu. Em relação à acessibilidade, então também pede para vocês descreverem, né, como que vocês executaram a acessibilidade, lembrando que lá no projeto vocês já marcaram qual é o tipo de acessibilidade que o projeto iria ter, e aqui vocês vão fazer um detalhamento dessa acessibilidade. E aí nós temos aqui a parte dos recursos, né? Então aqui vocês vão colocar o valor efetivamente que vocês receberam, qual desse valor que vocês receberam, quanto foi executado, né? Então vocês podem receber, vamos supor, um valor de 10 mil reais e vocês só conseguiram executar 8 mil reais, né? Então vocês vão preencher também quanto que desses 10 mil reais que ficou na conta rendeu nesse período e qual era o saldo efetivamente em conta na prestação, né? Que é o valor que vocês não conseguiram executar dentro do projeto.
E aí vocês vêm aqui e vão fazer esse preenchimento. Aqui também tem os recursos que vocês aportaram, caso lá no projeto vocês tenham colocado, queriam aportar uma contrapartida, enfim, vocês também têm esse espaço para preencher se vocês aportaram e executaram essa contrapartida. E aí nós temos, por fim, aqui, então, a execução das despesas. Assim como vocês preencheram aquele quadro das despesas, vocês também vão preencher aqui como que foi a execução dessa despesa, né? Então, vão preencher aqui o item, né? Eu vou citar o item que eu coloquei antes, que era o Prolabore da Rose, né? Vamos colocar aqui ela de novo. Então, aqui vocês vão colocar também a mesma unidade que estava lá no plano, que vai ser o mês. A quantidade aqui nós tínhamos colocado 3 meses, né? E qual o tipo de liquidação? O que é um tipo de liquidação? Ele é um documento que vocês vão juntar na prestação de contas, que vai comprovar que você fez aquele pagamento. Então, nós colocamos aqui embaixo alguns possíveis documentos. Então, pode ser nota fiscal, recibo, boleto, fatura. Então, vamos supor que nós fizemos um recibo para a Rose sobre o período que a Rose foi contratada ali para executar o projeto. Então, eu vou vir aqui e vou colocar como eu paguei ela e como eu tenho esse comprovante, que é o recibo. A data que efetivamente saiu o recibo, então vamos supor que eu coloque aqui que o recibo saiu dia 15 do mês de fevereiro, vamos supor. Eu posso fazer mês a mês também, se eu quiser. Então, vamos supor, o Prolabore da Rose, eu tive no dia 15 de janeiro, no dia 15 de fevereiro e no dia 15 de março. Eu posso vir aqui preencher cada comprovante numa linha, para ficar bem detalhadinho o comprovante de despesa que eu tive com esse Prolabore. Aí eu preencho aqui qual foi a data do pagamento, que pode ter sido no mesmo dia do recibo, pode ter sido depois do recibo, enfim, ou pode ter sido antes, enfim. Então, eu vou repetir aqui como dia 15 de fevereiro também. Então, vamos colocar o ano aqui. E aí, o valor unitário. Então, nós tínhamos colocado 1.500 para a Rose por mês, né? Então, coloquei preenchendo como se fosse um pagamento aqui de um mês. E o valor total também que a gente repassou para a Rose nesse primeiro pagamento aqui de fevereiro. E aqui no tipo de pagamento, a gente até colocou aqui algumas opções de tipos de pagamento, ó, transferência bancária, pagamento de boleto, transferência Pix ou outra forma. Então, eu vou colocar que eu paguei a Rose com transferência Pix. Eu venho aqui e coloco, então, o tipo de pagamento. Aí, para cada despesa que vocês colocaram lá no plano de trabalho, depois vocês vão vir aqui e vão detalhar a execução dessa despesa. E fazer esse mesmo detalhamento que eu acabei de demonstrar aqui, né, individual ali por tipo de despesa programada. Fechando, então, aí nós viemos aqui para a execução mês a mês. E aí nós vamos fazer da mesma forma como nós fizemos lá no plano de trabalho. Sempre lembrando, o teu plano de trabalho, ele é uma perspectiva de execução do projeto. Esse processo de preenchimento desse documento da prestação de contas, ele já é o efetivo, ou seja, é toda a ação que você já realizou e agora você só está programando aqui dentro do documento como essa ação aconteceu. Então, tudo que vocês preencherem aqui já aconteceu. Os pagamentos já aconteceram, a execução já aconteceu, e agora você só está descrevendo aqui bem certinho como que ela se transcorreu ao longo do tempo. Então, vamos usar o mesmo exemplo aqui do Prolabore da Rose. Então, vou colocar aqui o Prolabore, novamente no item. E aí, lembram que a gente tinha colocado 3 meses a contar de janeiro, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar aqui que eu paguei os R$ 1.500 para a Rose de janeiro em diante. E aí, fechei, então, o preenchimento em março. E aí, aqui vale a mesma regra do plano de trabalho. Então, aqui de março em diante, eu posso vir colocando colunas, né? Caso eu tenha execução nos meses de maio, mês de abril, até o mês de junho, lembrando a nossa data limite, né? E aí eu vou colocando, então, as colunas, né, à direita para colocar o detalhamento. Fechando, então, nós temos aqui um termo de compromisso final no documento da prestação de contas, que vocês vão preencher e assinar também, né, declarando toda a veracidade nas informações. E aqui, o último documento é o parecer final da análise, né, dos documentos da prestação de contas. Então, esse daqui também é um documento de análise da comissão.
Então, ela vai receber toda a documentação de vocês e vai avaliar cada uma delas, né? Se vocês atenderam conforme o edital que vocês estavam se propondo. Fechando, então, essa análise, então, aqui nós concluímos, né? E é importante colocar que o audiovisual, o demais áreas, acho que também tem, né? Um anexo lá no final. Deixa eu pegar o demais áreas aqui também. O audiovisual, então, tem um anexo que tem os valores por categoria, que é importante vocês olharem, e